Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui estamos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntos novamente, por nos conceder este dia de vida e este momento que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas, vocês que clicam lá no dedinho de joinha, é muito importante para o canal. E também a todos vocês que escrevem aqui para o Hora Tranquila, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Edicel Maas e Luiz Maas, são de Parecis, em Rondônia. Terezinha Passos é do Rio de Janeiro. Ricardo Bosquete Novoa é de Itariri, São Paulo. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Terezinha Guerra é de Vitória, no Espírito Santo. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia que estás nos concedendo, por este momento que agora teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, que possamos tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida aquilo que Tu requer de cada um de nós. Ó Pai, pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que se encontram. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, Tu também sabes onde estão, quem são, as suas necessidades, Tu conheces. Faça, ó Pai, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando o estudo desta semana, onde nós estamos falando de nós experimentarmos e vivermos o caráter de Deus, que é santo. E a santidade de Deus nós encontramos também no dia de repouso que Ele deixou para que nós pudéssemos descansar nesse dia. E Deus, conforme nós já dissemos essa semana, Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. E então Deus colocou uma marca distintiva. É um dia diferente que nós temos na semana. Não é um dia como outro qualquer. Ele só é igual nas horas, que todos os dias têm o mesmo número de horas, 24 horas. Mas ele é diferente porque nós paramos todas as atividades e dedicamos esse dia para o descanso e também para a comunhão com Deus e para fazermos o bem àqueles que estão ao nosso redor. E Jesus, quando esteve aqui neste mundo, Jesus ele frequentava regularmente a sinagoga, como todo judeu. Eles iam à sinagoga, tinha o dia de culto, especificamente no sábado. Jesus estava lá presente na sinagoga. Certa vez deram o livro, o rolo da lei, para que ele lesse, e ele leu o profeta Isaías, exatamente o que estava escrito sobre ele. O Espírito de Deus é sobre mim, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. E ele disse no final: hoje se cumpriu essa escritura. E os judeus que estavam na sinagoga não gostaram. Por quê? Porque eles não aceitavam Jesus como o Messias, como o Salvador do mundo. Eles esperavam um outro Messias, e ainda esperam um outro Messias, e que não é o nosso Senhor Jesus. E depois então que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, 40 dias depois Jesus voltou para os céus, os discípulos, os apóstolos continuaram seguindo o exemplo de Jesus, frequentando as sinagogas e pregando a respeito desse Jesus que veio para salvar a humanidade. E eles iam exatamente nas sinagogas, por quê? Porque os judeus criam e ainda creem no mesmo Deus que nós cremos, no mesmo Deus que os discípulos e os apóstolos também criam. E só que os apóstolos, eles criam também que Jesus é o Messias e que Jesus veio para dar a sua vida em resgate do pecador. E o judeu não aceitou. Na maioria dos judeus, eles não aceitam esse Jesus que nós cremos. Mas então eles aproveitavam e iam às sinagogas, porque eles tinham em comum crer no mesmo Deus, e ali eles então tentavam mostrar para os seus patrícios, para os judeus, a respeito desse Jesus que havia vindo para salvar a humanidade. Em Atos, no capítulo 13, no verso 16, nós lemos:
Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Vejam, eles temiam o mesmo Deus. No verso 26 de Atos 13, Paulo ainda diz: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Então, esta era a razão pela qual eles iam na sinagoga, porque eles temiam, eles criam no mesmo Deus dos apóstolos. E então, nós encontramos na palavra de Deus, ainda em Atos capítulo 13, Atos 13, a partir do verso 14, você pode ler, faz parte desses dois textos que eu já li. Então, Paulo aqui falando aos judeus a respeito desse Jesus, ele diz: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, quer dizer, escolheu Abraão, Isaque, Jacó, e tantos outros, que a Bíblia cita, escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Esse Deus é o mesmo Deus que os judeus criam, era o Deus que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos estavam pregando dentro da sinagoga. Agora, tinha algo diferente que eles pregavam, que era exatamente acerca de Jesus. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então vejam, nas sinagogas eles procuraram persuadir os judeus a respeito de Jesus ser o Messias. E como a resposta dos judeus não era uma resposta boa, receptiva, então eles saíram das sinagogas e foram para outros lugares para se reunir. Inclusive está aqui, olha, Atos 16, versos 13 e 14, eles estavam na beira de um rio. E ali estavam várias pessoas, as mulheres que para lá tinham ido para ouvir a palavra de Deus. E então Lídia, que diz aqui era vendedora de púrpura, ela era da cidade de Tiatira, ela era temente a Deus. Temente a Deus é uma pessoa que não era judeu, da descendência judia, mas ela temia a Deus, ia nas sinagogas ouvir o que era apresentado ali e só não era descendente de judeu. E então ela era temente a Deus. E ela então, tocada pelo Espírito Santo, ela convidou então para que Paulo fosse até a casa dela e lá permanecesse. E então o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela fosse acessível a esse Jesus. Lemos também em Atos 17, versos de 1 a 5, nós lemos: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então vejam, Paulo chegando lá em Tessalônica, ele ia primeiro à sinagoga, e exatamente no sábado, é o dia que foi reservado por Deus para adoração. E então durante 3 sábados Paulo esteve ali persuadindo, só que os judeus não aceitaram. Vocês leem no Atos 17, a partir do verso 1, que vocês vão ver. Os judeus não aceitaram, eles procuraram criar problemas. Agora,
Alguns judeus aceitaram, alguns, poucos, e a maioria que aceitou era grego, que estava ali também ouvindo a palavra de Deus. Então, o testemunho dos apóstolos era um testemunho pessoal e um testemunho bíblico. E Paulo, ele então discorreu sobre a história de Israel. Como nós mencionamos agora há pouco, lá em Atos capítulo 13, ele começou falando ao povo hebreu, ao povo judeu, sobre os nossos pais, né? Os antepassados que foram chamados desde Abraão. E então, nós vemos que os discípulos, os apóstolos, todos eles, após a ascensão de Jesus, após o ministério dele aqui na terra, eles continuaram se reunindo e estudando a Bíblia e reservando o sábado como um culto de adoração, como um dia de adoração a Deus, um dia de descanso, um dia onde iriam fazer o bem, que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado ele deve ser usado para nós fazermos o bem àqueles que estão necessitados. E claro, termos também o nosso encontro nas nossas comunidades para podermos juntos adorar ao nosso Deus, como fazia Jesus e como faziam também os apóstolos se reunindo em comunidades para adorarem a Deus. Que Deus nos abençoe. Novamente voltaremos amanhã, se Deus nos permitir. Estaremos concluindo o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Que Deus nos abençoe.